Bem-vindos ao Conecta. Hoje é dia de podcast e eu tô aqui para falar de um assunto que provavelmente 90% da população não sabe do que se trata, mas que é um assunto que permeia as vidas de todas as pessoas, e esse assunto é ergonomia. Tô aqui com a Denise Monfardini, a fundadora da Ergoden, parceira nossa do Conecta, e seja bem-vinda. Obrigada. Você fala que ignorar a ergonomia não é economia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Realmente, né? Os dois rimam muito, a ergonomia e a economia, elas estão aí muito ligadas, porque a partir do momento que eu cuido da ergonomia dos funcionários, eu vou ter uma economia dentro do meu negócio, né? Porque eu vou estar evitando afastamentos, prejuízo com FAP. Então, a partir do momento que eu cuido da ergonomia, eu cuido também da economia do meu negócio. Mas aí a gente precisa primeiro conceituar o que é ergonomia, né? Conta pra gente um pouco mais. Você falou de posto de trabalho aí, eu imagino que tem a ver com isso. Vamos lá, a ergonomia nada mais é do que a adaptação do posto de trabalho ao homem, mas não só o posto de trabalho em si, dentro de empresa e loja, mas também na nossa casa. A ergonomia está em tudo. Ela adapta as nossas atividades ao nosso dia a dia. Uma coisa curiosa, assim, como eu sou designer, eu tive que estudar ergonomia na faculdade, então eu tenho noção do que é. Muito bom. Né? E uma história que eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, porque tem muito mito nessa onda de tecnologia, mas dizem que o Steve Jobs, ele teve um insight específico para o iPhone, que por causa disso, o iPhone só ficou gigante depois que ele morreu. Porque ele tinha uma obsessão com o fato do usuário ter que usar o polegar tendo alcance durante toda a tela, em toda a tela, entendeu? E aí ele não deixava a tela do iPhone crescer mais do que o padrão do iPhone 5, que eu acho que foi o último antes dele morrer. Daí depois as pessoas começaram a aumentar os tamanhos dos telefones da Apple, mas ele tinha essa preocupação, assim, quase que obsessiva com ergonomia. E é real, é real. Eu até brinco, né? Eu falo que antigamente a gente chamava o telefone de tijolo. Hoje a gente tem um tipo telha, né? Telha. De pior tamanho, né? Mas realmente, tem essa parte ergonômica também, os produtos, para que ele realmente se adapte ali à nossa realidade, né? Eu diria até que para você conseguir aprovar no Inmetro tem questões com ergonomia. Hoje a gente precisa usar as duas mãos, né? Com o telefone, o tamanho do telefone virou quase um tablet. Então, realmente, a gente, para ter um conforto melhor, a gente vai ter que usar as duas mãos. E me conta aqui, quais são os erros de ergonomia que mais abrem portas para essas ações trabalhistas milionárias aí que a gente vê? Ai, que maravilha! Então, os maiores erros é não adaptar o posto de trabalho, principalmente quando a pessoa tem alguma deficiência, né? Essa semana mesmo teve uma situação trabalhista que eu até reagi, achei bem interessante. A pessoa entrou com um processo judicial após ser demitida, depois de apresentar um laudo. Ela é autista, ela tem um transtorno autista, e ela foi demitida porque não quiseram, né, acatar o laudo do médico, do especialista. E é interessante que, na verdade, realmente, os médicos de fora, eles não podem, né, tomar conta da nossa empresa, senão a gente, né, estaria num balaio de gato. Mas a empresa, em vez de levar com o economista, trazer as solicitações e ver o que realmente a gente pode adaptar, não só para esse colaborador que tem, né, o transtorno autista, mas também para os outros colaboradores. Eram coisas simples. Eles preferiram demitir. Então, foi uma multa milionária, uma multa alta. Isso demonstra... Poderia ser evitada. E são realmente coisas pequenas que a gente pode fazer, que não gera... E aí, depois veio uma pessoa que ela é cega, e ela foi lá e comentou na minha postagem, falando que ela também não consegue trabalho porque não tem a adaptação de um simples leitor de braille. Então, são essas adaptações do dia a dia. Muitas doenças osteomusculares, né? A gente fala muito do Lerdort. Antigamente, ainda falava-se muito de Lerdort, que é as doenças osteomusculares, e os esforços repetitivos. O pessoal falava muito disso, de repetição, repetição.
Mas hoje a gente fala de DORT, que é as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Elas hoje são as que mais têm um impacto em judicialização, né? Hoje esse é o principal fato. Não, e a gente vê pelo seu relato que o empresário ele não está preparado nem para responder isso no tribunal, né? Por isso que eles perdem todas as ações. Nem para responder, nem para entender a importância da ergonomia, né, dentro do ambiente. Eu brinco que o empresário ele tem ergofobia, mas não é ergofobia da parte psicológica, porque os psicólogos falam que ergofobia é o nosso medo de trabalhar. Os empresários eles têm ergofobia do medo da ergonomia, mas isso é uma falha até mesmo de vender, porque as pessoas não sabem vender a ergonomia e a saúde do trabalho. Falando em si, a ergonomia está altamente ligada à saúde e segurança do trabalhador. Então, hoje, o empresário ele não tem essa visão, porque, na verdade, ninguém explicou para isso. A minha missão é explicar para o empresário. Você está aqui, né? Para isso, para explicar para o empresário. E você consegue, por exemplo, ajudar o cara a se defender numa ação trabalhista? A gente tem as perícias, né? Ergonômicas hoje, eu sou assistente técnica. Se a pessoa precisar... Hoje, a pessoa entra com um processo trabalhista e, por alguma doença, ou ela fala que pode ter agravado a doença no ambiente de trabalho. Então, hoje eu sou assistente técnica também de empresas. Então, se precisar de alguma perícia ergonômica, se o juiz me chamar, eu não vou poder defender a empresa. Mas, se for outro ergonomista para fazer essa perícia, eu vou como assistente técnico da empresa e vejo o que a gente pode fazer para analisar. É análogo a, por exemplo, perícia de obra no condomínio, né? Quando você está no processo judicial no condomínio, eles chamam duas partes para poder fazer a perícia e ver quem é o responsável pelo dano, por exemplo. Isso. Né? Aí eu já estou como assistente técnico da empresa. Legal. E a multa ou indenização? O que sai mais caro? Geralmente, né? Geralmente a pessoa paga mais caro pela indenização. Eu acredito. Assim, se a gente botar na conta do lápis, a gente vai ter a multa mais a indenização. Você pode tomar uma multa por você não estar em conformidade com questões ergonômicas. Ela multa é cara, mas ela não é tão cara quanto uma indenização que você vai pagar por um trabalhador que entrou com processo porque teve uma lesão por falta de ergonomia. Isso aí. É dureza, bicho. Os empresários precisam se ligar nisso, porque a gente tem uma tendência a deixar para quando dói o bolso, né? Mas assim, se a gente pode prevenir, para que remediar? Exato. Não é? Pois é. E aí, qual que é o custo real de um funcionário adoecido por ergonomia? Além, né, do afastamento, né, que a gente tem que pagar o atestado. É direito do trabalhador. Até 15 dias, dentro de 60, a empresa tem que custear. Então, a partir do momento que a gente tem que pagar não só o atestado, eu vou afastar esse colaborador que eu trabalho, eu vou acabar adoecendo meus outros colaboradores. Então, eu vou ter também um custo oculto do trabalhador que está sendo sobrecarregado. Então, depois disso, a pessoa entra com o processo judicial e eu ainda tenho que pagar custos judiciais. Então, tem todo um dificultador ali. Não, tudo isso bem justo, né? Você adoece o cara, aí adoece os outros. E aí, quando vai ver, é uma bola de neve, só vai agradecendo. O cara tá afastado, ele não tá produzindo, você tá pagando. E aí, você diminui a produtividade da sua empresa, você diminui até mesmo a vontade do trabalhador, né? Que é o tal dos riscos psicossociais. Que, né, a ergonomia já fala disso desde 1978, mas hoje a bolha estourou. Que a bolha estourou, né? E que bom que estourou, porque os ergonomistas já faziam isso, né? A gente já avalia ritmo de trabalho, pressão, a gente já fazia essa avaliação, mas hoje está sendo vista de uma outra forma, né? Para se colocar dentro do programa de gerenciamento de riscos. Então, acaba que esse adoecimento do colaborador, ele vai impactar não só no trabalhador, mas também na produtividade da minha equipe no geral, além de, quando a gente investe na saúde e segurança do trabalhador, a gente tem uma visão de a minha empresa... Eu vou fazer uma pergunta para você. Você precisaria, se você fosse trabalhar hoje, se você fosse trabalhar na minha empresa, você ia preferir trabalhar numa empresa que cuida da sua saúde ou que não cuida da sua saúde? A empresa que cuida da saúde. Isso é fácil de fazer. A gente tem a mentalidade também, e isso é bom até para a imagem da empresa, né? Não só o gasto em cuidar da saúde do trabalhador, mas eu vou preferir, eu não vou ter problema de achar funcionário.
E hoje os empresários falam muito, não estou conseguindo contratar, ninguém quer trabalhar na minha empresa, mas será que a gente não tem que passar um rodo aí, dar uma olhada na parte organizacional, cultural da minha empresa, para ver se realmente eu não tenho que cuidar um pouco mais da saúde? Porque as pessoas hoje, elas olham não só o salário, mas elas olham também a parte de cuidado com a saúde. Qualidade de vida, enfim, né? As pessoas querem, estão buscando cada vez mais essa coisa do balanço entre vida pessoal e trabalho, né? Então você tem que estar muito atento a isso, de fato. E aí me conta um pouco mais agora sobre essa parte FAP e INSS. Vamos lá. Fala aí. FAP, né? FAP é o fator acidentário previdenciário. Isso é essencial o empresário saber. O que é o FAP? O FAP é vamos colocar aí que ele é um multiplicador em cima de um valor que eu já pago para o INSS, em cima da minha folha de pagamento. O FAP, ele foi inventado para punir as empresas que não cuidam da saúde e segurança do trabalho. Então, a gente já paga um valor mensal em cima da folha de pagamento. Dependendo da quantidade de acidentes de trabalho ou de doenças ocupacionais que vão para o INSS, eu acabo tendo que pagar um valor a mais de FAP. Então, vamos botar aí. Se uma empresa tem uma folha de pagamento de R$100 mil, vamos supor que ela tem um grau de risco 2, então ela vai pagar um valor de RAT, que é automático, tem que pagar todos os meses, ela vai pagar aí R$1.000. Se ela tiver um FAP elevado, porque ela não cuida da saúde do colaborador, vai vir mais 2% em cima desse valor que ela já paga. Então, ele vai acabar pagando mais. Agora, se é uma empresa que cuida da saúde do colaborador, tudo tranquilo, ela vai entrar no multiplicador 0,5, que é o quê? Metade do valor do RAT. Então, ela economiza. Isso a gente botando aí numa conta baixa, né? Mas ela economiza nesse valor que ela já tem que pagar para o governo. Fora o que você não vai precisar pagar se você tiver que afastar um funcionário, porque tudo bem. Depois de certo tempo de afastamento, o INSS passa a pagar, mas tem um período que você mesmo tem que pagar, né? Nem entendi. Durante todo o período que você está afastando funcionário, é a empresa que tem que pagar, independentemente de... Se for acidente de trabalho, a empresa tem que continuar pagando, contribuindo o seu INSS e tem que continuar pagando o seu FGTS, mesmo você afastado. Ok. É porque eu achei que depois de determinado tempo de afastamento, o INSS passava a cobrir determinados custos. É a empresa que cobre tudo ou parte única? Eu fiz também. Entendi isso. A pessoa sofreu um acidente de trabalho hoje na empresa. 15 dias a empresa paga, depois ela vai para o INSS. Com os PS B91, benefício B91, que é um benefício acidentário. O INSS vai pagar o salário daquele colaborador. Mas a empresa vai ter que continuar pagando o FGTS, que é o apoio e garantia, e também, né, a parte previdenciária. Quando é auxílio-doença, que não é acidente, não é doença ocupacional, a empresa não precisa pagar nem o FGTS, que esses custos previdenciários. Assim, tem um período que você se desvencilha de determinado custo, por exemplo, pagar o salário do funcionário quando ele está afastado, mas ainda assim você tem que pagar outros custos. Entende? No final das contas, você tem um custo por ser punido pelo INSS por ter um acidente de trabalho, né? Um nível de acidente de trabalho mais elevado. Isso. E ainda tem o custo inicial, o afastamento do cara. Então, assim, o famoso perde-perde, né? Não era mesmo. Sempre perde, né? E o adoecimento ocupacional impacta mais a folha de pagamento ou ele impacta mais a imagem da empresa? Eu acho que é meio a meio, né? Eu acho que meio a meio, porque além da imagem, igual eu falei, né? A gente acabou de falar que você prefere trabalhar numa empresa que vai cuidar da sua saúde, né? Eu acho que numa era de redes sociais, que as coisas estão sendo denunciadas cada dia denunciadas, viralizando, eu acho que essas coisas impactam tanto a imagem de uma empresa que muitas das vezes o investimento que você faz na parte ergonômica te poupa, assim, um tanto de sabores e perdas financeiras que muitas vezes são intangíveis, né? Por Sim. da questão da imagem da empresa, do marketing, enfim. Então, assim, beleza você não cuidar, gente. Bom,
e aí tem uma outra parte que eu queria falar um pouco mais sobre essa coisa de cultura de liderança, futuro da ergonomia. Ele conta assim, por que que os gestores têm medo? Então, a ergonomia, as pessoas pensam que a ergonomia é só cadeira. Ah, uma cadeira boa, vou colocar uma cadeira boa, vou colocar a elevação de notebook. Gente, a ergonomia não é só isso. A ergonomia, ela é um fator humano. E a ergonomia, ela está dividida em ergonomia física, organizacional e cognitivo. Então, vamos lá. Físico a gente já sabe, que é a cadeira. A gente está cansado de saber que é o posto de trabalho estar adaptado ao ser humano. A parte cognitiva já vem aquela parte de emoção, de raciocínio lógico. Então, eu realmente tenho que dar as instruções para que o meu colaborador tenha uma tela que ela me fale, que vermelho é pare, amarelo é atenção, verde e pode seguir. Então, é a parte realmente cognitiva ali do trabalho. E existe também a ergonomia organizacional, que é a parte de cultura e liderança. E hoje, quando a gente fala de ergonomia para empresários, eles pensam que é aquele gasto de, eu vou ter que comprar cadeira para todo mundo, vou ter que comprar altura, né? Fugiu da cabeça agora não. O suporte para notebook. E não é só isso, por isso que ele pensa que é gasto. Ele pensa que é gasto porque ele só pensa na parte de ergonomia física. Só que também não adianta eu dar uma cadeira boa e eu não treinar. Então, eu tenho que ter essa parte organizacional e de cultura. As lideranças, elas têm medo justamente porque hoje a gente tem líderes que, quando a gente vai falar sobre riscos psicossociais, eles entendem que ele vai ter que ter o funcionário como um filho. E não é. É só mesmo o jeito de tratar as pessoas como um ser humano, né, o mínimo. E tem muito aquela questão de, na minha época, não tinha isso. E olha onde eu tô. Então, um comparativo muito, muito grande. Então, hoje a gente tem que tratar um pouco mais a cultura, a parte organizacional da cultura da empresa. Se a gente não cuidar da cultura da empresa e trazer isso para perto das lideranças e explicar que isso vai impactar lá na economia da empresa, né? Que isso vai impactar lá na PL, eu acho que tinha que entrar. Essa é uma situação dos lucros. Né? Esse, em certa medida, é um jeito de mostrar que é vantagem estratégica e não obrigação, né? Eu imagino que tem outras estratégias para transformar isso, na verdade, numa vantagem, ao invés de ser só uma mera obrigação. Hoje existem, né, vários processos trabalhistas que falam sobre assédio moral. E o assédio está ligado intimamente à ergonomia organizacional e cognitiva. Então, se a gente começa a ter uma gestão... E aí, as empresas, o que elas fazem hoje? Elas dão treinamento uma vez na vida até na morte. Elas vão chamar os colaboradores para fazer feedback uma vez no ano. Vai fazer pesquisa de clima organizacional uma vez no ano. E aí, o colaborador, ele começa a pensar assim, nossa, isso daí é só para encher papel. É só para preencher. E ele... Quando a ergonomia chega, quando o ergonomista chega, a gente, né, a NR17, ela é muito clara. Ela fala que a gente tem que ouvir o colaborador. E ninguém melhor para falar sobre o processo do que a pessoa que está ali. Sim. Né? Tem uma história de uma empresa de pasta de dente. O ventilador quebrou. A balança quebrou. E aí eles estavam com dificuldade de saber qual caixa estava vazia ou com a pasta de dente lá dentro. E aí estava todo mundo quebrando cabeça, manutenção quebrando cabeça, e ninguém falava nada. Do nada, um operador foi lá e pegou um ventiladorzinho. E aí ele colocou lá na maquininha. Quando a esteira passava, as caixinhas que estavam vazias sem a pasta de dente, o que ela fazia? Saia voando. Saia voando. Então, assim, olha como que é uma coisa simples, mas que às vezes a gente dificulta. E aí, por que dificulta? Porque não escuta o colaborador que está ali do lado, que entende o processo. É impressionante, assim, como ouvir, que é uma tarefa tão simples, né, de ser feita, por muitas vezes é ignorada, e por isso a gente tem tantos problemas, tantos danos, acidentes, processos, enfim. E aí, qual que é o impacto que você acha que, assim, que a ergonomia tem realmente na cabeça do trabalhador, além da postura? O trabalhador, ele entende que ele está sendo cuidado. Então, a partir do momento que ele entende que, nossa, eu fui ouvido, eu fui numa empresa onde os colaboradores estavam ali e falavam, nossa, eu não tenho mais vontade de vir trabalhar, porque às vezes eu dou uma ideia de um processo
que ia agilizar e ninguém me escuta, tal. Então, eu comecei a trazer isso, né? E aí, eu trouxe como se fosse algo meu dentro da minha documentação. Ó, o processo poderia ser mudado, mas isso foi o quê? Ouvir do colaborador. E aí, a gente começou a implementar. Quando começou a implementar, começou a dar certo. O que o colaborador? Caraca, Denise, olha, eu falei com você e deu certo, porque agora tá implementando. Então, ele se sente ouvido, ele se sente acolhido e ele se sente mais pertencente à empresa. Porque é difícil, a gente fala muito, né? A pessoa tem que vestir a camisa da empresa. Aí, às vezes, a camisa da empresa é uma camisa de força, aí não pode, né? Não fez tanto dificulta. Então, quando a gente quer que o funcionário vista a camisa da empresa e você tem que ter a mentalidade de dono. Para ele ter a mentalidade de dono, ele tem que participar dos processos. E aquilo que a gente sempre fala, né? Se a gente conversar com a pessoa que domina o processo, a gente vai economizar. Porque ele vai ter ideias, ele entende o processo, ele vai ter ideias de melhoria que não vai ser o custo alto. No fim das contas, empresas são pessoas, né? Exato. E aí, para você fazer a empresa funcionar bem, você tem que estar ali atento às pessoas que estão fazendo a coisa acontecer. E muitas das vezes elas têm sugestões, elas têm desejo de mudança, elas têm ímpeto. Tá, porque eu falo que todo mundo quer estar no melhor, quer o melhor para si. Então, se ela quer o melhor para si, ela vai ter. É lógico que a gente não pode generalizar, porque tem aquelas pessoas também que, né, quer. Claro, mas que todo lugar tem, eu nem tem, normal. Mas é aquela peneira que a gente tem que utilizar e tem que filtrar, né? Tem que filtrar mesmo, que a gente faz. Bem, Denise, eu queria te agradecer, em primeiro lugar, pela presença. Queria que você passasse para a gente as suas redes sociais, o seu site, telefone, pede contato, como que eu faço para falar com você se eu precisar de uma ergonomista na minha empresa, porque as pessoas que estão assistindo, elas devem ter várias outras dúvidas. Sim. Elas vão querer provavelmente entrar em contato para falar com você, para tentar entender como fazer, como e é legal fazer acontecer. A gente pensa que é só empresa, né? Só empresa, escritório. Gente, eu dou consultoria para home office. Pessoal, eu trabalho em home office, eu vou lá na casa da pessoa, vejo qual é o ambiente de trabalho dela, já dou as orientações, tudo bonitinho, quando a gente faz essas consultorias também de home office. Meu Instagram é o @ergodem.se. Meu telefone, né, o WhatsApp é 27 99701 0576. Então, fiquem à vontade para me acionar aí, que a gente vai trabalhar a ergonomia e vai explicar a ergonomia de uma forma que as pessoas entendam e que vejam que realmente não é custo, é investimento. Gente, é lucrativo. Façam ergonomia. Eles, muito obrigado pela sua presença e a gente volta na próxima.